É fascinante. Olá, YouTube! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Bruno, lindo, maravilhoso. Vamos então começar com o nosso momento artístico com a nossa Luísa Teixeira, da Banda Jesus. Fica à vontade, Luísa. Obrigada. A primeira música é Lábios da Vida. Tocar os lábios da vida, trocar toda a vibração que deixa as almas em luz e os corpos nus em toda a pressão. Entrar em contato com o espaço dos seus braços e saber que no amor não existe receita quando se mistura respeito e prazer. Gostar de alguém que é parecido, gostar de alguém que é diferente. É bom entender os desejos, os corpos, a vida da gente. Pois sempre chega a hora de trocar a roupa manchada. Pois sempre chega a hora de acabar com o amor de fachada. E tocar os lábios da vida, trocar toda a vibração que deixa as almas em luz e os corpos nus em toda a função. Entrar em contato com o espaço dos seus braços e saber que no amor não existe receita quando se mistura respeito e prazer. Gostar de alguém que é parecido, gostar de alguém que é diferente. É bom entender os desejos, os corpos, a vida da gente. Pois sempre chega a hora de trocar a roupa manchada. E sempre chega a hora de acabar com o amor de fachada. A próxima música é Coragem, da minha banda, Banda Jesus, aqui da Serra. Uhul! Coragem em menino, em menina. Coragem, a vida é mestra e ensina. Coragem em menino, em menina. Coragem, faz da alegria sua sina. Coragem pra dizer que não. Coragem não traia seu coração. Coragem pra dizer que sim. Coragem pra você ser feliz. Coragem em menino, em menina. Coragem, a vida é mestra e ensina. Coragem em menino, em menina. Coragem faz da alegria sua sina. Modelo, farol e guia. É Jesus convidando a subir e a cantar. Pra servir de rima e trilha. Para jovens em busca de paz e harmonia. Dedilhando no violão. Batendo com o carro. Chacoalhando na meia-lua. Revoando com a voz que me ressoa. Esperança de boa, fé e amor.
coragem em menino, em menina. Coragem faz alegria sua sina. Coragem em menino, em menina. Coragem faz alegria sua sina. Coragem, coragem. A próxima música se chama Vai Ser os Deuses, é do grupo Bem. Foi para Encontro de uma cidade aqui do estado, da Gênesis, né? O MS. Agora eu não lembro qual foi. Mas calma, calma, respira aí. Eu queria elogiar essa música aí, cara. Muito legal. De quem é essa música? A passada? A letra foi psicografada e a ajuda foi do grupo da Isabela, o grupo Dom. Ah, o grupo Dom que fez essa música? Sim, Ah, eles sim, ajudaram a foi em compor. conjunto, né, no caso. Uhum. Gente, muito legal, hein? E Se colocar essa arrasou. música aí Nossa Senhora, aí, ó, até a Baiana falou também, viu? Se pegar colocar uns tambores aí, cara, vira um axézão filé demais, é. Sensação do movimento espírita baiano. Nossa Senhora, não é? Letícia, caraca, depois Luísa me passa essa música aí, que a Aí o gente vê Bruno faz a coreografia e só sucesso. Nossa Senhora, todo mundo de mãozinha levantada, vai! Sim. Muito bom. Desculpa, Luísa. Luísa. E você tem uma voz muito gostosa de ouvir. Obrigada. Parabéns. Vamos para a próxima, então. Vai ser os deuses. Uhum. Será que estou no lugar onde iria chegar? É que ontem descobri uma nova estrada. Não sabia ao certo aonde ia dar. Mas eu sei que em mim sua chama mora, tua voz insiste em me chamar. Sei que posso escutar. Quais foram os erros que cometi? Quantos acertos me trouxeram aqui? Não duvido do teu amor, clareia, o teu céu está em mim. A tua luz já raiou centelha, a vida não tem fim. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como disseste. Vós sois deuses. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como dissestes. Vós sois deuses.
Quando o sopro é breve, teu jugo é leve, pois sei, sou como dissestes, vós sois deuses, sois deuses. Quando a guerra entre os meus, brandos serão filhos de Deus, pois sou como dissestes, vós sois deuses, sois deuses, e sendo bem que há em mim, estou mais perto de ti. Pois eu sou como dissestes, vós sois deuses, sois deuses. Me sinto forte, me sinto leve, quando és meu norte. Filhos de Deus, perto de ti, vós sois deuses. Me sinto forte, me sinto leve, quando és meu norte. Filhos de Deus, perto de ti, vós sois deuses. Uhul! Tem tempo para mais uma? Tem sim. Ainda temos 1 minuto, mas a gente ultrapassa aí, não tem problema não. Pode tocar mais uma. Como a gente combinou, né? 3 ou 4 músicas. Vamos lá, vou parar de falar para você tocar. Essa música também é da banda, veio também com a ajuda do grupo Dom. Se chama Estrelas. Feixes de luz pairam no infinito, no céu que nos abriga, nebulosas radiantes expandem, expandem nos nossos corações, enquanto sóis de muitos megatons iluminam nossas mentes. O amor do Pai se envolve docemente. Feixes de luz pairam no infinito, no céu que nos abriga, nebulosas radiantes expandem, expandem nos nossos corações, enquanto sóis de muitos megatons iluminam nossas mentes. O amor Pai nos envolve docemente. Pudesse ver esse universo de amor, pudera compreender a grandeza do Criador. O som penetra nas veias do coração e chega ao centro das emoções.
vibra o som, vibra o tom, vibra o espírito, vibra o amor, ecoa em nós. Sou vibra o som, vibra o tom, vibra o espírito, vibra o amor, ecoa em nós. O sopro do Criador. Obrigado, Luísa. Que maravilha, cara. Muito legal. Coisa maravilhosa, hein? Lindo demais. Nossa Senhora. Nossa, muito, muito bacana, cara. Mulher, arrasou. Maravilhosa. Maravilhosa é pouco, né? Não, muito bom, sensacional, gente. Olha. Eu cheguei agora, eu queria que repetisse, viu? Tem alguma objeção aí? Parabéns. Por mim não, né? Quem dera. Então, gente, hoje não vai ter estudo, é só a Luísa cantando mesmo. Obrigada, gente. 1 hora de show. Eu não reclamaria. Muito bom. Deixa eu falar, gente, ó, lembrando já que a gente está aberto aí para quem quiser apresentar qualquer tipo de arte, um vídeo que vocês por acaso fizeram e querem apresentar uma poesia e tal, etc. E aí na semana que vem já não tem ninguém, tá? E aí quem quiser pode entrar em contato comigo ou mandar lá no grupo, tá bom? Mas sejam rápidos, porque às vezes já vem uma pessoa em cima e tal, que quiser apresentar, tá bom? Vamos fazer então a nossa oração pra gente... Ai, desculpa, esse barulho tá... Esse ventilador tá me quebrando aqui. Mas eu queria dar boas-vindas, vou dar boas-vindas para todo mundo, né? Porque foi entrando as pessoas e eu fui dando boa-vinda. Então, Rafa, Edu, Bruno, Jordan, Gabriela, Luísa, Manu, Letícia, Isabela, Jéssica, Bia, Laura e Lúcio, Rafael, Ricardo, Paulinho, Cocança, e e Priscila. Saudades de você, lindo. Saudades também, né, cara? A gente nem se conhece pessoalmente, mas já tá com saudades, né, cara? Sensacional. Priscila, eu acho que desculpe, mas eu nunca tive o estudo. Seja bem-vinda, e se é a primeira vez e etc. Né? Fica à vontade, tá bom? E Sheila, tudo bem, Sheila? Seja bem-vinda. Tudo bem. Maravilha. Alguém gostaria de fazer a prece? Se quiser, eu faço. Ah, então beleza, Paulinho. Obrigado, tá? Querido Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos, estudando um pouco da arte espírita, Senhor, para aplicarmos para a evangelização de almas. Que o Senhor possa nos intuir para que possamos extrair daqui, Senhor, todos os ensinamentos que levaremos para a eternidade. Graças te damos e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Assim seja. Paulinho. Então, galera, sem mais delongas, vamos iniciando o nosso grupo. Bem legal. Então, galera, hoje nós iremos... Ah, tá certo.
Hoje nós iremos passar para a segunda parte, a segunda lição e a última parte do primeiro capítulo do livro, né? A gente já está na página 22, já não, né? Mas estamos na página 22. Mas está sendo legal, porque a gente está sugando realmente o livro. Coitado desse livro. Mas que bom, né? E aí, a partir da semana que vem, né? As pessoas já podem, quem quiser, né? É muito tranquilo, a gente pode dividir, por exemplo, por tópicos aqui, né? Esse primeiro tópico para uma pessoa, né? E aí depois vai para outra pessoa, que aí fica mais fácil. Tá bom? Não, fiquem tranquilos também as outras pessoas que vão fazer na semana que vem, como já tinha combinado no início, né? Mas eu, por exemplo, vou ler juntamente com vocês, então, assim, vou estudar o texto que vocês vão ler na próxima aula, seja lá qual for a pessoa, para se tiver alguma questão e tal, eu carregar, não tem problema, tá bom? E aí, chegamos à segunda lição do espírito ou esteta, que eu sempre esqueço o nome desse cabra, né? Ou dessa cabra, não sei qual que é. E aí, ele vai falar sobre composição virtual de obras artísticas e a eclosão da inspiração. Ok? Como falei, eu busco colocar aqui, marcar as partes que eu achei mais importantes, né? Mas quem quiser pode ler e tal, o texto todo, que também é bem legal e tal, mas eu marquei as partes mais importantes aqui, ok? Aqui ele vai falar sobre como o artista ele evolui a partir do desencarne dele nessa segunda parte aqui, ok? Dá uma aumentada que o Maurício sempre pede. Vamos lá. Um grande escultor, um grande pintor ou um grande artista parte da Terra. Ele ainda está sob a impressão dos trabalhos que executou durante sua existência anterior. Chegando ao espaço, não estando mais o seu espírito limitado pela matéria, ele revê o caminho percorrido desde o dia em que recebeu a essência criadora divina e adquire a certeza de que poderá, nas novas existências, desenvolver e completar o que vós podeis chamar de parcela genial. Isso aqui é muito legal, cara, porque tem essa parte aqui, ó. Ele revê o caminho percorrido desde o dia em que recebeu a essência criadora divina, né? E adquire a certeza que poderá, nas novas existências, desenvolver e completar o que vós podeis chamar de parcela genial. Isso aí, quando ele fala que ele revê, né? E percebe, né? Que recebeu a essência divina, né? Nada mais é que ele relembra todo o seu passado quando chega no mundo espiritual, né? Porque a essência criadora divina nada mais é que a gente recebe quando a gente, né? Nasce como espírito, a gente recebe essa essência criadora divina, né? Então, a partir da morte dele, a gente revê tudo que passamos em todas as outras encarnações, e aí a gente tem a certeza que a gente pode, em novas existências, desenvolver, né, essa parcela genial que a gente chama aqui na Terra, mas que, na verdade, lá do outro plano acho que não deve ser tratado dessa forma, deve ser tratado como algo que todos vão alcançar, né? Todos seremos gênios, artistas e etc. Eu creio, né? Na minha opinião, né? Então, isso aí eu só queria mostrar o quanto a gente ainda vive e se apega muito ao plano material, né?
esquece que o nosso lá é do outro lado, né, cara? É lá que a gente tem a nossa maior potencialidade, cara. Aqui a gente tá pintando num quadro cinza, né? Como o próprio texto disse nas aulas passadas, né? Tá pintando no quadro cinza, a gente tá limitado, né? Para quem assistiu Naruto, é como se aquele. Como é que é o nome daquele lutadorzinho lá? Ele tá com as perninhas, com os pesos nas pernas, né? O Rock Lee. É o Rock Lee, a gente tá com o peso nas pernas, cara. Quando a gente passar para o outro lado, nós vamos tirar esse peso das pernas, né? E vamos botar para quebrar. Rock Lee, olha aí, tá vendo? Referência pop, aqui também tem, rapaz. Tá pensando o quê? E aí, se ninguém quiser falar mais nada, vamos seguir. Ele vai ver no espaço desenrolar-se todos os fatos proeminentes que prescindiram a eclosão da sua inspiração. Ou seja, ele vai ver tudo aquilo que ele se inspirava antes, talvez possa ser coisas da própria cabeça dele, né, e tal, juntamente com as inspirações dos espíritos, né? Ele vai ver da onde vinha tanta inspiração dele, né, no mundo carnal. E isso é super interessante. E a gente estava até conversando, né, Jordão, para a live que vai ter da semana que vem sobre essa questão, né? É interessante que a gente sempre fala, né? Somos influenciados pelos espíritos, papapá, somos médiuns e tal, né? Mas também a gente esquece uma questão básica da mediunidade, que é o animismo, né? É animismo mesmo, né? Que aí ele pode ser de 1% a 99% animismo, né? Numa comunicação espiritual. Como a nossa comunicação artística, né, espiritual, ela é feita através ou da arte, ou da inspiração, né? Ou da composição, às vezes a gente esquece que nós também temos parcelas ali, né? E aí pode ser uma parcela de 99% ou pode ser uma parcela de 1%, né? É claro que no nosso estado evolutivo, é claro que a parcela vai ser muito menor, né? É isso aí, Jordão. Mas não devemos nos desanimar, é isso que eu quero dizer, né? A gente deve valorizar, né, essa parcela que a gente faz do nosso trabalho e, inclusive, aperfeiçoar, que também era outra coisa que a gente estava conversando ontem, né, Jordão? Estou dando spoiler da... Mas... Bom que chega a galera, né? Não, mas a gente tem que aprimorar mesmo essa parcela para que ela esteja tinindo, né? Para quando vier a comunicação, vier as inspirações, a gente poder transportar essa comunicação da melhor maneira possível, da maneira mais fiel que a gente pode, né? E isso acontece em toda a área, né? Espírita, que eu quero dizer. Então, na mediunidade, você precisa estudar. Na palestra, você precisa estudar a palestra para saber o que você vai falar, cara. Na evangelização, você precisa preparar a aula, saber o que você está falando. Então, em qualquer área na doutrina espírita, é necessário preparo. Até mesmo na cantina, cara. Ué, você não vai chegar lá com o alimento. Calma aí que eu estou fazendo aqui o alimento aqui. Calma. Não, você vai chegar com ele pronto para a pessoa comer, né? E aí sim, ele precisa estar como? Nossa, a Siri chegou a dar uma ativada aqui. Ele precisa estar como? Gostoso, saboroso, né? Não pode estar cru, não pode, ou estar frio. Depende do alimento, né? E é muito bom. Eu gosto muito de analogia, cara. Eu acho isso massa. Mas vamos seguir. É verdade. É verdade isso aí. Só queria complementar que é interessantíssimo que a espiritualidade ela vai conseguir usar melhor a gente para dialogar, né, com essa arte, com qualquer trabalho que a gente estiver fazendo, à medida que a gente estiver mais sintonizado. Eu lembro de um livro que eu li que falava especificamente da evangelização. E nele tem um relato, assim, naquela casa espírita, que é muito didático. É basicamente assim, a espiritualidade tenta passar a mensagem através
do trabalhador da evangelização. Só que pelo fato dele não ter se preparado tanto, estudado tanto, não ter conhecimentos um pouco mais profundos sobre aquele tema, assim, que ele está aplicando, ele não se preparou antes, ficou mais difícil para que eles conseguissem passar a mensagem da forma que deveria. Então, aí a gente já tem uma reflexão. Como é que a gente se prepara para poder passar a mensagem? E mais além, qual que é a nossa responsabilidade nesse preparo para passar a mensagem? Porque muitas vezes a gente pode estar comprometendo uma mensagem positiva ou uma mensagem que poderia consolar o coração de outro alguém e que, por conta da nossa irresponsabilidade, né? Por falta de compromisso. Muitas vezes o livro relatava que a espiritualidade ela ajudava mais a não desandar o trabalho do que efetivamente contar com a colaboração dos trabalhadores em sintonia, em preparo, em responsabilidade nesse sentido, né? Isso é super interessante mesmo, né, cara? Que às vezes a gente faz o trabalho tão assim, né? Não é mal feito mesmo, pode ser mal feito, né? Que às vezes a espiritualidade ela busca fazer com que a gente faça o menos mal feito possível. Ai, Jesus, tenta consertar, né, cara? É tenso. É tenso mesmo. Vamos seguir em frente, né? Admitimos que ele plane nesse meio do qual acabamos de falar. Após um apelo a Deus, seu pensamento reencontrará, por suas radiações, fluido suficiente para reconstituir todas as suas obras. Se elas têm um caráter verdadeiro de beleza, se a inspiração é pura, se o ideal é elevado, os outros seres que rodeiam o artista sentirão despertar em si mesmo um desejo de imitação. E pouco a pouco, o véu material sendo levantado, seu pensamento pessoal será fecundado pelo do artista. Assim, um grande mestre escultor fará reviver esses belos monumentos nos quais a glória do Altíssimo foi cantada durante séculos. Então, imensas catedrais serão reedificadas. Mas o artista não se limita sempre à obra que criou. Sua visão, à distância, também reencontra as obras dos seus discípulos. E algumas vezes sua inspiração continua no espaço para formar de novo obras que tomam a diversos autores as partes mais bem-sucedidas de suas concepções. Se vós penetrasseis no espaço, no plano elevado a que me refiro, podereis perceber que monumentos que não são semelhantes àqueles erigidos no vosso mundo são constituídos pelo pensamento fluido de seres inspirados por Deus. É legal, né? A gente vê essa construção do artista, né? E até mesmo essa questão de ligar o pensamento, né? Quando ele se liga a Deus, né? Quando a gente tem esse pensamento ligado ao belo e ao bom, a gente atrai sempre outros artistas, né? Outras pessoas que têm esse mesmo sentimento, tanto indo quanto vindo, né? Ou seja, a gente se liga a artistas, né? Que têm esse pensamento elevado, né? E outros artistas se ligam a gente, né? Também quando a gente está com esse pensamento elevado. E é a mesma coisa, acredito eu, com as questões das inspirações, que eu acho que isso também é meio básico, né? Das inspirações também ruins, né? Quando a gente está com um pensamento ruim, a gente se liga a coisas ruins. Quando a gente está com um pensamento positivo, com pensamento positivo. Quando a gente está com um pensamento sem pensar nada, a gente não pensa nada, né? Então, assim,
é super interessante isso, né? E aí... Matheus, Oi, pode falar. eu estava aqui pensando aqui, pelo que eu entendi, então é o seguinte, a sua visão à distância também reencontra as obras dos seus discípulos e algumas vezes sua inspiração continua no espaço para formar de novo obras que tomam a diversos autores as partes mais bem-sucedidas de suas concepções. Eu entendi assim, o artista, né, ele desencarna, aí ele toma consciência de todas as obras que ele fez, né? E como se ele fizesse uma compilação dos seus melhores momentos, suas melhores obras, e se liga aos discípulos para passar essa inspiração, ele estando no espaço e os espíritos, eu acho que encarnados seria isso, para passar essas mais bem-sucedidas concepções, né? Ele vai inspirar outros artistas. Seria isso? Eu acho que pode ser isso também, Sheila. Pode ser isso também, né? E eu acho que é uma coisa interliga a outra, né? Porque quando você está sintonizado e você tem um discípulo, esse discípulo está com o mesmo pensamento que você, né? E é tanto que ele fala quando esse se liga a esses discípulos, né? Então, quando a gente se liga tem esse mesmo tipo de pensamento, as nossas obras, mesmo às vezes com distância, a gente pega essa inspiração, né? De espíritos mais elevados e etc. Quer dizer, creio eu, né? Mas tem duas pessoas levantando a mão aqui. Primeiro foi o Maurício e depois o Edu. O espírito, o artista desencarnado, ele inspirando a sua melhor parte para aqueles que ele deixou, para que eles construam, para que eles deem sequência, né, às obras, com uma inspiração também, com obras melhores. Pode ser. Pode falar? Maurício, vamos lá. Não, é coisa rápida, porque quando eu tinha lido o livro, e quando eu li, agora reli, né, eu pensei só um pouquinho diferente, no sentido de que essa inspiração me pareceu também aos espíritos desencarnados que estão ali também, no sentido de um aprendizado também nos planos espirituais, vamos dizer assim. Então, eu acho que também há co-encarnados, né, também na coisa da inspiração, quando tem desdobramento e tal, mas eu acho que também com desencarnados, assim, até porque eles também, né, se ligam, todo mundo se liga uns aos outros também de acordo com a energia, a inspiração, os fluidos, etc. Então, me pareceu isso também, assim. Eu acho que também pode ser, acho que as duas coisas, né? As duas coisas. Sim. Verdade. Edu e depois o Bruno. Sheila, obrigado aí pela inspiração, viu? Que realmente você abriu a mente aqui quando você trouxe essa ideia, que eu não estava enxergando, eu estava enxergando como Matheus, como Maurício também. E agora, vendo dessa forma, eu consegui perceber como é que existe a arte da conexão do plano espiritual com o material o tempo todo. Lembrei, por exemplo, daquelas passagens lá de Nosso Lar, que as pessoas falam que aqui, na verdade, é uma cópia do que existe lá, e não lá que é uma cópia do que tem aqui. Então, muitas das manifestações artísticas que a gente tem, das formas que a gente tem, são formas embrionárias da arte que já existe lá. E quando a gente tem essa sensação de conexão artística, de fazer alguma coisa aqui, de produzir alguma coisa que você se inspire, que você se sinta essa semente divina, essa centelha divina pulsando dentro de você, né, para que a coisa flua de uma forma natural, você ainda encontra as limitações da matéria. E que talvez, quando esse artista desencarne, ele pode inspirar outros artistas a completar coisas que ele ainda não via quando ele estava no plano encarnado. Então, essa conexão se dá o tempo todo. E poder pensar na gente enquanto espírito nessa troca, eu estou desse lado, estou recebendo influências do outro lado e ao contrário também, e de poder fazer essa conexão. Eu não acho que a gente está encarnado pela arte em si, mas a arte é um meio pelo qual a gente consegue se conectar às pessoas, né? Se consegue conectar almas, conectar espíritos, né?
por meio da arte, dessa coisa do sentir. Bem legal, obrigado aí, viu? Show de bola. Também, Matheus, eu penso também que muitas vezes vários espíritos eles se reúnem para programar também, né? Quando assim, às vezes há um projeto, então eles se reúnem para essa construção. Primeiro é construído lá, né? Para essa construção desse projeto artístico, para depois tanto para construir lá mesmo no plano espiritual, a construção lá, quanto a passar esse projeto para os encarnados, né? Então, às vezes, espíritos elevadíssimos, né? A gente sabe que isso acontece. Eles se reúnem, né, para programando uma construção, seja lá no plano espiritual ou seja aqui no plano terreno. Também tem isso, né? Boa noite, eu posso falar? Tati, é porque o Bruno estava com a mão, mas aí depois o Bruno pode ser você, tá bom? Pode tá ser? Bom, não, pode deixar, tranquilo, eu não vi aqui, não. Não, tudo bem. Aí o Bruno e depois você, tá? Não, eu vou falar rapidinho, só que essa parte aí me lembrou, vocês falando do plano espiritual, me lembrou muito daquilo que a gente falou, acho que na semana passada ou retrasada, de que a gente recebe a inspiração de alguém que recebe a inspiração de alguém que recebe a inspiração de alguém, e aí vai... Foi mais ou menos isso que eu pensei. Ele ali, esse espírito está... Independente se ele está passando a inspiração direto para o mundo material ou para o mundo espiritual para outros espíritos talvez um pouco menos elevados, porque ele fala aí que isso acontece num plano elevado. Então, isso me lembrou muito aquele negócio mesmo, de um espírito que pode tanto inspirar um encarnado quanto inspirar outros espíritos desencarnados, que por sua vez vão inspirar os encarnados para que as obras possam todas acontecer aqui. Então, eu lembrei bastante disso com toda essa discussão aí que vocês falaram. É uma pirâmide, né? Uma cadeia, eu acho, talvez, né? Então, legal. Tati, pode falar, desculpa, tá? Não, ainda imagina, eu tô faltando aula, já chega assim. Então, o Edu que falou essa questão que a música toca, a arte toca, como eu falei no primeiro encontro, eu faço parte da evangelização social. E são crianças especiais, né? Com autismo, síndrome de Down, imperativo, várias coisas. E a música, a gente sempre começa com música. Sempre. É a linguagem deles. Tudo é através da música e da arte para poder a gente chegar a ele. Como eles não têm condições de... se a capacidade mental dele é cognitiva, tem dificuldade. Então, para a gente levar uma atividade, para falar da higiene da mão, né? Escovar o dente, amar sobre o amor. Então, isso tudo, a gente faz tudo através de música e da arte. Então, isso toca neles. Eles ficam... Você já viu o autista ficar sentado? Eles antes não ficavam, eles sentam, eles obedecem a gente. E o que é mais incrível, que tem uma dessas crianças que ela não ouve. E ela entende tudo que a gente fala. E a gente não faz sinal, entende? Não faz sinal. E ela entende tudo. E é muito legal. Então, assim, a gente sempre trabalha com a arte. É isso. É o amor, né, eu acho. A arte é uma comunicação universal, né? Falou o surdo aí, só um detalhe. Tem um trabalho do nosso grande amigo Daniel Silva, que é um trabalho de TCC dele para música para surdos. Então, quem quiser, depois eu posso passar até para você, Tati, para você dar uma olhada e tal. Eu não vi o resultado dele, quais são e tal, etc. Mas eu posso passar para você poder ler e tal. Rafa. Só lembrando que era algo parecido com o Bruno, que eu estava pensando, e lembrando que a gente falou na última aula, no último encontro também, dessa questão dessa estrutura, né, de inspirar um inspira o outro, até chegar a gente,
que a gente chegou na sugestão de que talvez daí que surge essa questão de arte regionalizada, né? Por que de um mesmo lugar vem aquela mesma influência? Por que os artistas de um determinado estado têm aquela característica artística bem similar um com o outro? É porque a inspiração vem de uma mesma fonte, né? Talvez sobre aquele lugar, sobre aquele estado, sobre aquela região, existe um artista-fonte, vamos dizer assim, como ele descreve aqui no texto, né? Um artista desencarnado, um espírito artista elevado, que consegue nutrir toda uma região de inspiração, e por isso que há essa linguagem própria de cada espaço. Porque a inspiração não é só individual nossa, né? Mas é de um coletivo que a gente não enxerga com os nossos olhos, mas que nós nos conectamos a ele de alguma forma. Sim, e a gente às vezes não entende da onde às vezes vem essas inspirações, né? E de artistas diferentes, uma mesma inspiração, assim, é muito, muito, muito característico às vezes. E isso influencia às vezes até nos movimentos regionais, culturais, né? Nossa, super interessante, cara. A gente começa a perceber, né? Desde a gente está no estudo, né? Maria, eu não sei se tem mais Paulinho, acho que está também, num estudo sobre os apóstolos, né? E a gente percebe que, cara, tudo é muito programado. A gente que é Tudo para mim. Deus dará, cara. É Lorenzo, você, Lolo. Cara, tudo é programado. Só a gente que tá Deus dará, cara. Mas os espíritos, eles programam tudinho, cara. Toda a questão, todos os apóstolos, pelo que a gente estudou, parece que foi tudo programadinho, tudo certinho, cara. Cada um, né? Cada questão, cada individualidade de apóstolo ali, como lidar com cada um, cara, é sensacional. As pessoas acham que os espíritos... Na verdade, a gente não acha, né? Só a gente que é desorganizado mesmo. Os espíritos são extremamente organizados, cara. Inclusive os espíritos que não querem o nosso bem, né? Quer diminuir. Eles também são extremamente organizados, meu brother. Não se iludam. Não se iludam. Jordan, vai lá. É muito bom isso aí, cara. E realmente são organizados e inteligentes. E a gente que dá mole. Mas também, na fala aí do Bruninho e do Rafa, me veio muito forte a ideia de que parece que tudo na criação divina vem para ensinar que o trabalho tem que ser coletivo, né? A individualidade, ela se manifesta de uma maneira única, porque ninguém é igual a ninguém na construção de uma arquitetura, na produção de qualquer tipo de arte, mas esse exemplo da inspiração ele é muito didático, como desde os mínimos detalhes aos maiores, Deus ele está ensinando a gente a aprender a cooperar. Então, quando uma mesma inspiração alcança várias pessoas e produz coisas diversas, olha só a grandeza disso, sabe? Dessa compreensão de que coletivamente a gente consegue construir inúmeras coisas. Pois se a arte ela se dependesse apenas daquele que partiu para outro mundo, ela muito provavelmente morreria, mas aí Deus é tão perfeito que permite com que, pelos fluidos, essa inspiração alcance o coração dos discípulos que lá estavam, essa inspiração rodeie as pessoas que, às vezes, sequer são ainda capazes de criar essas artes, mas serve como consolo, é o que ele fala aí nessa parte do texto, né? Alcançando aqueles que não estavam nem em sintonia, se a inspiração é para o belo e para o bom. Então, olha só como é que a todo instante a gente não pode viver por nós mesmos. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E é interessante isso mesmo, né, Jordan? Porque mesmo que a inspiração venha da cadeia de cima, sempre vem, né, de Deus, que é a ponta da pirâmide, ela sempre tem uma parcela, né? Porque vai passando, mas sempre tem uma parcela que fica, né, cara? E a parcela está dentro de nós, né? E aí, por isso que a gente é muitas vezes tocado, porque aquilo existe, está dentro de nós, né? É uma parcela que carregamos desde o nosso princípio. E ele fala lá em cima sobre isso, né? Muito bacana. Vamos lá, então. Se alguém quiser falar, não tem problema, a gente... Vamos lá. O Criador Supremo dá a cada um dos seus filhos uma parcela
animadora que se exterioriza quando o culto do belo e do ideal desperta neles. Foi o que a gente acabou de falar, né? Vossos monumentos religiosos são as imagens vivas desse fato. Esses telhados arrojados, lançando-se em direção ao céu, não são uma imagem fiel do pensamento do ser humano elevando-se em uma prece derradeira a esse Deus que nos criou? Quer seja uma catedral ou um templo da antiguidade, quer seja na Grécia, em Roma, em Florença ou em vosso país, procurai e sempre encontrareis a confirmação de que o pensamento superior preside a eclosão das obras arquitetônicas. E aí, cara, depois que eu li isso, eu comecei a querer procurar obras pelo mundo inteiro para ver se realmente é isso aí mesmo, Rafa. Eu fiquei assim, Jesus amado. Até o nosso telhado da nossa casa, às vezes é assim, né? Tem essas inspirações de o telhadinho normal, né? Como se fosse uma hora, uma mão junta, né? Como se fosse em oração, né, cara? Cara, e ele sempre aponta para o céu, né? E aí, eu queria trazer isso para vocês, para ver se vocês têm, assim, em cabeça, né? Como a gente está aqui em 21, da última vez que eu vi, né? Se vocês têm alguma vez viram essas inspirações, a gente talvez possa procurar aqui, né? Com essas questões, né? Se tem aqui no Brasil, não só religiosas, mas talvez de outros planos, pensando aqui agora a Torre Eiffel, né? Apesar de ser um monumento que a gente já discutiu, que é sobre a Revolução Francesa, que deu fim ao como é que é? A libertação dos escravos na França, se eu não me engano, e tal, etc. Então, mesmo assim, ainda Revolução Francesa. ela tem... isso, Revolução Francesa e tal. Tem essa ligação né? Libertou os presos da Bastilha. Ah, sim. Isso, obrigado. Tá vendo? Ainda bem que as outras pessoas estão aqui, né? Mas aí, ó, já temos aí, graças a Deus. Vamos lá, Maurício e Rafa. Depois eu. Essa ordem mesmo? Pronto. Não só viajando nisso sobre a religiosidade que vem presente na arte, assim, me veio à mente dois exemplos. Um é aquela música Anunciação, né, do Alceu Valença, tal, que ela é preenchida, recheada de elementos religiosos, apesar de que o próprio Alceu, em entrevista, ele fala que ele não tinha pensado nisso quando o fez, né? Então, assim, ele falou que tinha recebido uma boa notícia, alguma coisa assim, e aí tinha saído de casa, e aí ele olhava para os elementos das coisas e vinha a ideia de música. Alguma coisa assim. Aí dá para procurar no YouTube ele falando. Mas a religiosidade está ali, tipo, são elementos demais para ignorar, assim. Então, eu acho interessante como no caso, né, essa religiosidade permeia as coisas. E um outro, aí já é um pouco mais viagem, mas eu me lembrei muito de um anime, meu anime preferido, Fullmetal Alchemist, que ele, em resumo, né, ele conta um mundo onde a alquimia, as pessoas são capazes de transformar as coisas através de alquimia, basicamente. E aí é interessante que mesmo sendo um mundo dito, entre aspas, científico, onde não tem a ideia de religião, de Deus, tal, assim, mas um dos movimentos que se faz, né, para poder transformar as coisas é um movimento que lembra a ideia da prece, né, tipo das duas mãos espalmadas. Em um dado momento, o próprio anime ele discute ainda um pouco disso, né, como a religiosidade ainda está presente nas coisas, assim. Então, esse foi um pouquinho mais viajado para a cultura pop, mas é interessante ver, sim, que a religiosidade nessa ligação com o sagrado, ela está presente de forma mais direta ou menos direta, mas sempre está presente de algum ponto. E aí é muito legal fazer essas relações, tal, assim, perceber.
Muito massa, cara, muito massa. Não, é verdade, e às vezes passa despercebido por a gente, né? Essas questões e a gente às vezes não consegue perceber mesmo. Rafa, diz aí, eu vou até colocar o que você já enviou aqui para poder a gente, não sei se era. Pode botar. Era isso que eu ia falar, na verdade, que me lembrou muito essa questão aqui do Espírito Santo que tem, que é a puxada de mastro São Benedito, né? Que acontece em Roda d'Água, na Barra do Jucu, que é uma procissão que eles carregam esse mastro, né, cantando com a questão do Congo e tudo mais, e que quando chegam na frente do lugar onde ele vai ser içado, né, na frente de alguma igreja, normalmente, né, eles essa procissão para e erige esse mastro com a bandeira lá em cima, né? E como que isso é um pouco essa questão, né, da procissão inteira, assim, essa questão das preces, ali, desse pensamento elevado, dessa petição durante a procissão, né, para depois erigir isso para o alto, como se mandando tudo para cima, né? Tudo que a gente veio pedindo, tudo que a gente veio mentalizando aqui durante essa caminhada da procissão, jogar para o alto, né? Como disse no texto, assim, né? E como que leva esse olhar para o céu, né? Essa coisa de elevar os olhos, né? Pô, todo mundo vai olhar para cima, para olhar para o mastro São Benedito. Eu lembrei dessa questão aí regional, né? Daqui da região. Nossa, bem legal. Cheguei a arrepiar aqui, cara. Muito legal. Não, e tem uma outra questão também, antes de eu falar rapidinho, Sheila, só para completar, que aí a Sheila pode falar. É a questão da história, né? Da lenda que existe daqui do Convento da Penha, né? Que eles iam fazer o Convento da Penha no pé do morro, né? E aí eles colocavam a santa lá no pé do morro para, tipo assim, aqui vai ser o início, a gente vai construir aqui. Aí, a santa ela é levada para o topo do morro, na madrugada, assim, ninguém sabia quem levava e etc. Aí eles voltavam, pegavam lá a santa, colocavam lá embaixo, aí voltava para o topo do morro. Aí a galera falou, quer saber, cara? Parece que estão dizendo que tem que fazer lá em cima do morro. Então a gente vai fazer em cima do morro. Então fez, e é exatamente isso, né, Rafa? Você sempre olha lá para cima, para o convento, né? Para ver como algo religioso, como algo que te liga a Deus, né? E poxa, super interessante, cara. E a gente vê exatamente, né? Que a gente não pode se limitar, né? Não pode desacoplar o espiritismo do mundo, tem que juntar tudo, né? Então, a gente vê que outras religiões também têm inspirações do outro mundo, cara. A gente não pode negar isso, não deve negar isso, entendeu? Então, é sensacional, muito bom. Desculpa, Sheila, pode falar. Não, duas coisinhas. Eu lembrei da catedral lá de Brasília, a forma dela é fantástica, né? Ela faz assim, ó, né? A parte de cima dela é aberta assim. É fantástica a forma dela. Se alguém conseguir encontrar aí, para colocar. Agora, há controvérsias aí, não queria muito entrar, não, mas quanto à construção do Convento da Penha. Se você observar, todas essas igrejas do período, depois do descobrimento do Brasil, a maioria delas, muitas delas são em morros, em lugares altos. Por quê? Era uma questão de segurança. Então, essa história aí, né, que a Nossa Senhora queria que construísse lá em cima, não, porque lá era um ponto estratégico que via toda a barra de entrada. Então, muitas igrejas eram usadas como ponto estratégico de observação para evitar invasões, né? Principalmente tem invasão francesa, holandesa, né? No Brasil, várias invasões. Então, as igrejas eram construídas também com esse objetivo, né? De ser um ponto estratégico de observação. Pode reparar, lá na Bahia, ainda mais que Bahia tem morro pra caramba, né? As igrejas lá no alto. Aqui em Nova Almeida, a igreja no alto, né? A Igreja do Rosário, em Vitória, é no alto. Então, eles colocavam lá em cima, né? As igrejas, por uma questão de, digamos, estratégia militar, vamos dizer assim, né? Desculpe se eu destruir. Não, lenda é lenda, lenda é lenda. É lenda, é lenda, é lenda. Lenda. A gente falou que era lenda, não tem disso.
É, verdade. Então, deixa eu ver aqui. Eu não sei se o Rafa levantou a mão de novo, mas eu acho que não é Rafa. Então, é o Jordan, é a Tatiane e depois o Bruno. Beleza, Jordan? Até quando a gente analisa essa lenda, a gente começa a perceber que dá para ressignificar as coisas ao longo do tempo, né? Porque, querendo ou não, a construção dessas igrejas no alto, se a gente for viajar um pouco, a gente consegue correlacionar como se fosse a presença de Deus em cada canto, porque dá para ver daqui de Vitória o convento da Penha, se eu estiver passando em algum lugar, por exemplo. Eu acho que é super interessante essa visão de ressignificar o olhar para enxergar a espiritualidade mesmo nas obras mais materiais. Não só no Convento da Penha, como na Catedral de Brasília, como na Torre Eiffel, como você falou, porque às vezes a coisa ela nasce com um sentido, mas pode ganhar outros sentidos à medida que a gente vai evoluindo moralmente, espiritualmente. E eu vejo muito essa beleza quando eu passo, por exemplo, na praia, quando a gente podia sair de casa, logicamente, e via do outro lado da cidade, do outro lado do mar, o Convento da Penha, em qualquer canto assim da cidade, se não tiver nada atrapalhando, você vê o Convento da Penha, você vê pela praia, você vê em outros pontos da cidade, porque é um dos pontos mais altos aqui perto. Eu acho que a gente pode pegar essa simbologia também como uma questão de o contato com Deus em qualquer canto que ele esteja, porque Deus está em toda parte. Não sei, é uma viagem, mas eu acho que trazer essa perspectiva de ressignificar o olhar para espiritualizar é uma coisa bonita de se ver, porque até agora a gente não tinha percebido como a arquitetura ela pode ser inconscientemente uma maneira de buscar a conexão com o divino que habita em nós, porque a gente tem essa visão anterior de encarnar, sabe? E as coisas ficam guardadas no perispírito. Eu só também, pegando aí essa sua fala, né? Eu queria dizer o seguinte também, que, como você falou, né? Ressignificar. Lembrando do Convento da Penha, que ele é de uma época, e ainda existe, que as pessoas elas acham que elas têm que mortificar o corpo, né, para obter uma graça. Aqui não vai crítica nenhuma. Sendo certo ou não, não importa. O que importa é que as pessoas sobem as ladeiras do Convento da Penha, as ladeiras das igrejas, e vão levando com elas a fé, né? Levando os pedidos, né? Então, esses lugares também, eles são muito cheios de energias benéficas, né? Então, realmente, como você falou, de longe, olha lá o Convento da Penha, dá uma sensação boa, dá uma sensação gostosa de você, ou de qualquer ponto que você olha, você vê o convento, porque quantos milhares de pessoas que já subiram aquelas ladeiras orando, né? Pedindo um auxílio, uma cura, uma orientação. E foram atendidos, né? E foram atendidos, né, Sheila? Exatamente. Então, isso é muito bonito também, né? Isso é muito bonito, né? Apesar dessa mortificação física, né? Mas também é uma demonstração ao longo do tempo, né? Uma demonstração de fé, né? Isso é muito importante. Tati, pode falar, Tatiane. Obrigado, tá? Eu lembrei, assim, eu não vejo imagens arquitetônicas, mas, assim, eu tive em Sacramento e fui na Gruta do Palhares, e lá dentro da gruta tem a imagem de uma Nossa Senhora. Então, você sente toda uma energia nesse local, assim. Eu nunca tinha sentido. Uma presença mesmo, né? Divina, tem aquelas águas caindo. É muito lindo e emocionante. E lá bem no cantinho, tem uma fonte caindo a água e tem a imagem da Santa. Como é que é o nome? Gruta do quê? Palhares.
Veja aí, se você acha, porque eu não consegui, eu estava tentando achar aqui a foto da Santinha e eu não achei. Então, é muito lindo. E essa questão da religiosidade, assim, quando eu fui no Triângulo Mineiro. Gente, eu fui nessa gruta aí. Tenho fotos de lá. Lindo lugar. Dizem que Eurípides entrou aí. Eu fui lá no Triângulo Mineiro. Eu nunca senti uma emoção tão grande. E já antes da viagem, 2 meses antes, eu estava toda empolgada, senti uma felicidade, me emocionava. Foi muito marcante quando eu cheguei lá. Mas ela me chamou para a gente participar do Evangelho, morrendo de vergonha, botou a gente na gente nova da minha lá. E aí eu me emocionei muito e teve uma pessoa que chegou para mim chorando, me abraçou e falou que não conhecia. E ela me abraçava e chorava. E foi isso, uma experiência marcante. Eu espero voltar em Minas Gerais, em Sacramento. E nunca me esqueci, nunca assisti nada igual. Só falando mais um pouquinho aqui, que eu sou muito faladeira, a primeira frase aqui: o Criador Supremo dá a cada um de seus filhos uma parcela animadora que se exterioriza quando o culto do belo e do ideal desperta neles. Então, todos nós temos essa parcela, essa capacidade. Eu acho que basta a maneira de falar, né? Basta a gente se conectar, né? Buscar essa conexão com o belo, que é essa parcela, por mínima que ela seja, por menor que seja, ela vai se exteriorizar e a gente é capaz, né, de fazer coisas belas também. Eu queria chamar a atenção para esse parágrafo aí. Muito bom. Legal, Sheila. Na fila aqui estava Bruno e Edu. E aí a gente pode continuar, que a gente vai ficar no mesmo assunto, tá, galera? Mas aí por uma outra visão que vocês vão ver, que eu também tenho exemplos para dar. E eu acho provavelmente vocês também. Então, bom. Eu só ia comentar um pouco sobre o negócio do Convento da Penha, que realmente as pessoas naquela época tinham essa preocupação com as invasões e elas construíam coisas em cima para poder observar. Mas o Baiano falou com a gente, é muito difícil de chamar de Mateus Baiano, não tem como. O Baiano falou com a gente que a espiritualidade ela é muito programada e ela é muito mais inteligente do que a gente acha e muito mais inteligente do que a gente. Eles são muito mais previdentes do que a gente imagina. E lendo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dá para perceber que muitas das coisas que aconteceram na história do nosso país, que hoje nós vemos que com o olhar material, com o olhar do mundo mesmo, que são coisas que para nós parecem coisas muito com interesses muito mesquinhos e muito materiais, mas que muito antes foram programadas pela espiritualidade, que deveriam acontecer e que nós, pela nossa inferioridade, acabamos deturpando para coisas para coisas que fugissem do objetivo claro. Com certeza, o tratamento que eles deram para os escravos e para os índios quando o homem branco europeu chegou aqui foi completamente fora daquilo que foi planejado. Tanto que Ismael chorou horrores e foi perguntando para Jesus o que ele devia fazer, porque isso estava fugindo dos propósitos reais da colonização da nossa terra. Só que Jesus falou que o livre-arbítrio você não pode tirar de ninguém. Mas as coisas que precisam acontecer vão acontecer e aqueles que vão... E então a gente tem que pensar que se tinha homens querendo que fosse construído em cima para poder observar, tinham espíritos muito superiores querendo que fossem construídos em cima para propósitos espirituais que às vezes a gente nem tem noção. Então essa coisa que o Jordan falou de ressignificar para mim é extremamente importante, porque
a gente está realmente tirando o nosso véu da materialidade e aos poucos a gente está entendendo, às vezes, o que a espiritualidade quer da gente quando a gente faz algumas coisas. O que a espiritualidade quer da humanidade quando algumas coisas vêm pra gente. E a gente tira esse olhar do material e a gente começa a realmente entender o nosso propósito como espírito. Então, essa parada de ressignificar realmente é muito importante, porque a gente que deturpou o significado. E agora a gente tem que buscar esse real significado espiritual de novo. Massa, muito legal. Isso é verdade. E às vezes a gente esquece disso. Não que, é isso que a gente está falando, não que isso não seja real, que esse ato foi feito realmente para proteção. Beleza, né? Mas pode ter sido que por trás tem tido uma inspiração. Pô, vai ser proteção, né? Porque aqui na Terra a gente recebe aquilo que a gente está preparado para ouvir, né, cara? Então, por isso que Jesus falava em parábolas, porque se ele fosse falar a realidade, a gente não ia entender bulhufas, né? Vamos lá, Edu. Pois é, gente. E aí, Bruno. Sua fala me lembrou a história do Daniel San, do Karate Kid, né? Quantas vezes a gente faz as coisas sem entender por que está fazendo e depois você percebe que existe um propósito muito maior naquilo que você está fazendo, que você não entende o porquê hoje. Eu fico imaginando também essas construções grandes, essas coisas que perenizaram, que foram para além da geração que a construiu, né? Muitas gerações depois das que a construiu. O quanto de espiritualidade superior que estava envolvida naquele processo. Poderiam ser até motivos para convencer os poderosos a construir as coisas lá em cima, né? Para que as coisas fossem perenizadas de alguma forma e que a sua conexão com o divino fosse lembrada. Eu estava lembrando, gente, no próximo parágrafo aí, depois do texto, tem um spoiler sobre aquilo que a gente estava se perguntando, por que as coisas são construídas no alto, né? E o próximo parágrafo explica isso para a gente. Mas eu já vou adiantar no spoiler a respeito dessa nossa visão. Eu vi alguma coisa de PNL e não sei se isso é instintivo nosso, não sei se é coisa do ovo ou da galinha, né? Mas quando a gente olha para cima, a gente tem uma conexão de futuro e de superioridade, de empoderamento. O seu olhar para cima ativa no seu cérebro conexões que vão te trazer essa inspiração, empoderamento. Por isso que o artista está olhando para cima, todo inspirado. Aquele olhar distante, quando você olha para longe, traz também uma sensação de segurança. Quando nossos ancestrais, primatas primitivos lá, eles tinham a sensação de segurança quando não tinha nenhum perigo ao redor deles. Então, quando eles estavam numa localização muito distante, olhando para muito longe, eles tinham plena segurança de que eles estavam seguros e aí eles conseguiam sair de si, tirar aquela coisa da atenção, daquela tensão toda. Então, essa ideia de você estar com o olhar longe, perdido, olhar para o infinito, né, no horizonte, traz essa inspiração dado o alívio que você tem de estar se sentindo seguro. E o olhar para cima te traz uma ativação de conexões nervosas que vão te elevar. O olhar para baixo é um olhar de tristeza, é um olhar de segurança, como se você estivesse tendo cuidado com as coisas. É uma outra energia que você tem quando você olha para baixo. Por isso que, às vezes, o pessoal de PNL até usa isso para forçar a barra do nosso cérebro, né? Olha para cima, quando você pensa que você está chorando, a pessoa que vai chorar, quando olha para cima, para de chorar. Eu não sei como se processa isso, como é que se deu essa conexão entre essas conexões nervosas e a nossa evolução espiritual ao longo do tempo para chegar até hoje. Mas as igrejas são construídas com uma coisa mais no alto, aquelas pinturas no alto, né, as coisas mais coisas para a gente olhar para cima por alguma razão. Talvez o parágrafo seguinte possa esclarecer isso aí para a gente. Exatamente, muito bem. Eu vou ler então logo tudo e aí a gente já fala o que tem que falar e aí a gente já encerra, tá bom? Porque a gente já passou do horário. Quem quiser também, né, já não tem problema e tal, sair. Não tem problema sair até antes ou depois, no começo e tal, a gente entende tudo, né? Mas o horário já foi previsto, então já passou e tal, então tá tranquilo. Tá todo mundo vendo aí? Eu vou ler logo tudo, que só falta isso aqui, tá bom? E aí a gente discute. Faço uma pequena comparação, talvez, me afastando do meu assunto. Se considerardes
a história da arquitetura na Alemanha nesses tempos modernos. E aí tem uma questão que lá no final do livro, quem quiser a gente pode ver depois, né? Constatareis que a elevação em direção ao céu é ausente, né? Que formam maciças e quadradas substituem de formas maciças, não, que formas maciças e quadradas substituem a cúpula ou a ogiva. O pensamento estende-se sobre a terra e não se eleva mais em direção ao divino. Em pinturas, estudai a escola florentina na época da Renascença. Verificais que quando as obras têm o cunho místico, os traços se divinizam, né? E as cenas tomam características de real beleza e de verdadeira grandeza. Ocorre ao mesmo em todas as artes. A música sacra, por exemplo, tem um caráter que toca de mais perto o divino, enquanto que a música profana, quando se aproxima da matéria, reveste a característica de um realismo abaixo e grosseiro. E aí a gente pode ver que ele exemplifica tudo, né, e tal, etc. E aí a gente pode ver que ele dá o exemplo da Alemanha, né, nos tempos modernos, por tudo que a Alemanha ofereceu ao mundo e tal, etc., né, passou, então ela acabou não se ligando, né, ao divino e tal, etc. E eu teria um outro exemplo que eu não vivenciei, claro, mas uma amiga muito próxima vivenciou, que foi quando ela chegou à Arena Romana, em Roma, né? Quando ela chegou, ela falou que ela não conseguiu entrar porque naquele dia não podia entrar, né? Naquele dia estava fechado para visita. Mas que quando ela chegou perto da arena, ela já começou a passar mal com a energia que emanava ali, né? E a gente pode reparar que ali, aquela arena, ela só tem um formato redondo, não tem um formato que aponta para o céu, nem nada, etc., né? Os telhados, não tem telhado, na verdade. Então, entre outros, dizem também que quem entra nas câmeras de gás, né, e tal, etc., vai visitar que... Gente, isso é maluquice, né? Eu sei que é história e tal, etc., mas o pessoal fazer uma visitação nas câmeras de gás é meio pesado, assim, né, cara? É meio punk. Que também não saem nada bem lá de dentro e tal, depois da visitação. E aí a gente pode ter vários outros exemplos, inclusive, como ele cita ali, na pintura ou na música, né? Que aí daria uma discussão muito grande, mas se vocês quiserem a gente pode conversar mais um pouquinho, tá? Para a gente não se alongar muito, né? Mas só o que eu queria dizer da música, por exemplo, que é uma área que eu tenho mais experiência, né? É que realmente a música pode te detonar, cara. Te detonar ou te ajudar, né? Depende do que você quiser. Ah, mas então é funk e tal, etc. Não, cara, não é gênero musical, né? Às vezes você vai numa... Quem já foi em orquestra, vá, cara, é muito interessante e tal, né? Pode ser sinfônica ou a filarmônica, tanto faz, né? Mas vá, porque às vezes tem obras, né, de gênios famosos, né, que ele literalmente mexe com os seus sentimentos. Tem músicas que são mais alegres, tem músicas que são mais, como é que são, sanguíneas, né, ou seja, mais tensas e tal, agitadas, etc, te causa agitação. Tem músicas que te causam muita tristeza e tal, etc. Isso música clássica, né? Que é uma música que tipo, todo mundo fala que é uma música, meu Deus, boa de ouvir, blá, blá, blá. Não, às vezes pode te causar tudo, cara. Tristeza, te causar energia, te causar leveza. Depende muito da música e como o artista trata aquilo, né? E a pintura a gente pode ver... Eu lembrei da filosofia, cara, quando ele fala que as obras místicas, no caso, né? Que eu tenho pensado que a filosofia vem para o espiritismo da mesma forma que
que é a questão espiritual, que é essa coisa mística, essa coisa de perguntar, essa coisa de você ainda não ter a resposta, mas pensar em uma coisa que talvez vai existir no futuro, né? E a ciência, como segundo parte do aspecto do tripé, ela vem para poder concretizar aquilo que você está pensando, né? Para poder comprovar aquilo que você está pensando. E aí eu lembrei muito desse místico aí, né? Parece a filosofia mesmo, essa questão mística, que começou assim, né? Começou com esses místicos e tal, etc. E depois foram para Platão e tal, etc. Muito bacana, muito bacana. Se vocês quiserem conversar sobre isso aí, o chat já está bombando. Ô, Matheus, Diga você aí. falou de música, e aí eu lembrei daquilo que a gente faz de vez em quando, né? De eu tô triste, vou ouvir uma música triste para ficar mais triste ainda. Então, eu vou ficar, vou ouvir aqui uma música e vou ficar mais triste. Daquilo. E eu lembrei, quando você falou de arquitetura, eu lembrei de um momento que eu fui com uma amiga minha no Centro Histórico de Porto Seguro, e lá tem aquelas igrejas que já foram lugar onde os negros ficavam, tal, tal, tal. E a gente chegou lá, perto da igreja, e ela começava a chorar de tal forma. E eu falei, mulher, o que está acontecendo? E ela chorava, 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 chorava. E eu falei, não, a gente não tem como ficar aqui, não dá, não dá, não dá. Aí a gente saiu e ela foi me explicar que ela sentia uma energia muito forte, uma energia pesada e negativa. E que aquilo estava rondando ela de tal forma. Aí eu falei, não, então a gente vai para casa, depois a gente vê, né? Bora assistir um filme, qualquer coisa. Mas foi isso. Como os lugares prendem aquelas energias, né? Como milhares de arquiteturas, músicas, pinturas, elas prendem energias daquilo que a gente está sentindo no momento. Então é bem tenso. Exatamente, exatamente. O Bruno quer falar, mas eu queria complementar. Eu falo muito que, às vezes, eu sinto vontade de escutar Linkin Park, né? E aí eu gosto muito da banda, muito e tal, etc. Mas, cara, quando eu escuto, cara, quando eu acabo de escutar, dá uma deprê, uma deprê, uma deprê, uma deprê, uma deprê, assim, monstro. E às vezes é tenso escutar demais, né? Às vezes tem que, tá bom, vou escutar outra música, porque senão complica. Mas a banda é muito boa. Vai lá, Bruno. Não, que você falou da questão da música e tal, que não é o gênero. E eu não sei se todo mundo conhece, eu não sei se é uma música famosa, mas muitas vezes a gente tem uma visão negativa de alguns certos gêneros de música, e eu queria compartilhar uma com vocês. Ele é um funk, o nome é Vida Louca Também Ama. Se vocês puderem ouvir, ouçam essa música, cara. Essa música, ela me emociona um pouco. Ela é perfeita, simplesmente perfeita. Vejam o clipe também, se vocês puderem. É só uma recomendação aqui, porque ela é uma música que, de verdade, ela toca. Dá pra você perceber que tem muita verdade naquilo que a pessoa tá cantando, que ela tá falando. Então, se vocês puderem ouvir, pra terem uma visão diferente mesmo, se vocês não conhecerem, ouçam. Se vocês conhecerem também, se quiserem, ouçam de novo. Eu acho essa música incrível e eu acho ela muito... Ela é muito útil para se a gente quiser quebrar alguns preconceitos que a gente tem. Alguns preconceitos musicais. E que também tem muita coisa de preconceito de classe mesmo. De classe. Preconceito de classe. Preconceito gênero, racial, raça. de gênero. E que estão muito ligados a isso, ao funk, às suas origens, e que às vezes a gente não pensa. Às vezes a gente não tem, a gente realmente às vezes nem tem noção de que realmente é isso. Então é uma recomendação para vocês, a música é muito boa. Para mim a questão do funk é uma questão de letra mesmo, cara. É só isso mesmo que me afeta e tal, etc. Apesar dela, por conta da batida, né? E isso é íntimo no caso, né? Não tem como você negar. Você vai balançar, cara. Vai balançar o que você achar que balança e quer balançar. Mas não tem jeito. Por exemplo, o Claudinho Bochecha era um funk sensacional. Não falava coisas... E todo mundo adorava, né? Todo mundo adora os funks de hoje também, né? Mas Claudinho Bochecha era algo mais romântico e tal, etc. E era, na minha opinião, um funk mais ameno, assim, tal. E que, infelizmente, se transformou
por conta das letras, tá, gente? Nessa maioria dos funks. Mas esse que o Bruno falou realmente é muito bom. Jordan. É isso mesmo. E lembrando também, numa perspectiva histórica, que o samba também foi descriminalizado, criminalizado e tudo mais. Lá no início, e hoje até a galera coloca até como uma certa elitização, dependendo, né? Você vê como é que funciona essas coisas. E também, quando você estava falando da questão do Linkin Park, aí eu vi o Maurício comentando aqui que tem música até que tem uma letra com uma mensagem positiva, mas mesmo assim a gente interpreta. Eu acho que são duas coisas quando a gente trabalha em música, principalmente. Eu não sou nenhum expert, mas trazendo para o espiritismo, questão da sintonia, vibração, pensamentos, a vibe não é sempre a questão. Primeiro, tem a questão de como a gente está e enxerga a mensagem que você passa ali. Qual é o tipo de sintonia que eu estou me permitindo, e às vezes acontece naturalmente, a gente não tem que se culpar, sintonizar. Aí entra a questão do orar e vigiar, né? Eu fazer uma oração, eu vigiar. Peraí, aquilo que eu estou consumindo tem me consumido? Será que é esse tipo de coisa que eu quero? Ou a minha lente que está suja e eu não estou percebendo a beleza que é ali? E segundo, também tem umas questões mais físicas e espirituais no meio. Por quê? Porque às vezes não é só a letra. A forma como eu estou cantando, a forma como eu estou passando, a nota que eu escolhi tocar para representar aquele sentimento, também é uma coisa que afeta a pessoa, mesmo que eu esteja cantando parabéns para você. Então, se eu tocar parabéns pra você numa vibe depressiva, parabéns, a pessoa vai ficar deprê, cara. Então, isso entra por quê? Porque a música, ela, na matéria, como o próprio livro já trouxe, tem a questão das ondas sonoras e da frequência, mas quando a gente puxa por espiritual, ela é puro sentimento. Então, na matéria, está misturando o sentimento que se acopla a uma frequência e transmite aquele tipo de sentimento. Eu acho que essa é uma reflexão interessante. Eu não sou especialista em música, repito, mas eu percebo muito essa relação, né, entre a letra em comunhão com a melodia, com a harmonia daquela canção, e que muitas vezes pode estar cantando uma coisa maravilhosa, feliz, mas a vibe que a nota e a melodia está causando na gente é uma vibe mais melancólica. Então, são essas duas vertentes aí que é importante analisar. Jéssica. Ah, tá. Pode. A Jéssica levantou e depois você fala. A Sheila, tá bom? Pode ser, Sheila. Beleza. Rapidinho, é só falando disso, além da melodia, né, de estar meio deprê ou não, eu lembrei também que tem as nossas próprias lembranças, né? Às vezes a gente ouve uma música. Eu mesma, quando eu era mais nova, meus pais me acordavam no final de semana, por exemplo, que eu acordava às 9 horas. Aí meus pais me acordavam tocando Fala Mansa. Gente, eu não podia ouvir Fala Mansa, que me incomodava. Eu ouvia qualquer forró que me incomodava. E aí isso ficou por anos na minha vida. Foi um trauma, assim, para mim. E aí tem isso, às vezes a gente lembra. Hoje em dia, gente, eu já passei por esse trauma, eu amo forró. E aí, tipo, acontece muito, né, desses traumas que a gente tem. E acontece também muito, muito visual que a gente, nossa memória fica gravada. E aí eu tava lembrando, mudando de assunto totalmente aqui, gente, porque eu sou um pouco aleatória, mas enfim. Teve uma live que eu assisti, que aí era uma mulher que tava dando a live e ela falou assim, gente, o que vocês estão vendo aqui? Aí todo mundo começou, é um homem brigando com a mulher, não, é a mulher que tá brigando com o homem, não, a mulher pegou mensagens que o homem tava trocando no WhatsApp e não gostou, não, o homem brigou, bateu na mulher, sabe? Coisas assim. E a mulher falou assim, a mulher que tava dando a live, falou, não, gente, eu perguntei só o que vocês estavam vendo, não o que vocês estavam sentindo. E aí, tipo, o que vocês estão vendo? É uma mulher com blusa verde, calça jeans, um homem de blusa vermelha sentado no sofá. Então, tipo, é isso. Não é só o que a gente vê, é o que a gente sente. É a mesma coisa com a música, não é o que a gente ouve, é o que a gente
sente com a música, é o que a gente sente com uma arte no sentido de desenhos, de teatro. Então, tem muito isso, né? Era só isso que eu queria. Isso, foi Ana Talavera, Letícia, que eu não lembrava quem era. E aí tem muito isso, né? Que não é só o ver, o ouvir, o sentir o gosto, mas é o sentimento que aquelas coisas nos passam. Até uma comida, às vezes você toma aquela coisa. Eu, por exemplo, um Nesquik, quando eu tomo, eu falo, nossa, isso aqui é o gosto da minha infância. E aí tem muito isso, né? É isso, pessoal. Desculpa aí se eu me atrapalhei na sala. Nada. Sheila pode falar. E Jéssica e Letícia, vocês têm que ir no MS para participar do finalzão com forrozão lá e samba. Meu Pra filho gente. já disse que Eu tá mais que quero. confirmado. Sim, Ano que vem, se vem. tiver, tô lá. Eu já me convidei. Fala, Tudo Sheila. para mim. Não, só uma observação, né? Nem lembro quem foi que falou aí, que às vezes a música tem uma letra alegre e a melodia ou a nota ela é melancólica. Aí eu lembrei daquela música usada no Cirque du Soleil, ela Alegria, a nota dela é melancólica. O nome, a música até é envolvente, mas a nota dela é melancólica. Essa é uma observação. Agora eu queria voltar aqui no texto, que eu fiquei aqui pensando. Ele fala assim, que ele faz uma pequena comparação, né? Se considerardes a história da arquitetura na Alemanha, nesses tempos modernos, constatareis que a elevação em direção ao céu é ausente, que formas maciças e quadradas substituem a cúpula ou a ogiva. O pensamento estende-se sobre a terra e não se eleva mais em direção ao divino. Aí eu fiquei assim, analisando isso aí, serve para a gente pensar, todo mundo pensar e buscar uma resposta, né? Aí eu pergunto, será que então nesse período que ele está falando, os homens deixaram de se dirigir a Deus? Será que nós ficamos muito aqui a rés do chão, né? Nós nos afastamos de Deus? Primeira pergunta, primeira coisa a se pensar. Segundo, aí teve um período também, né? Teve um período em que, aliás, ainda está acontecendo, estão construindo prédios na Malásia, prédio nos Estados Unidos, prédio em vários países, parece uma competição de quem constrói o prédio mais alto, né? Todos eles indo em direção ao alto. Mas aí também outra reflexão, não será essas construções não serão uma demonstração do orgulho? Quer dizer, os homens não estão mais fazendo que nem as catedrais, as capelas, buscando Deus, né? Mas estão elevando o seu próprio orgulho. Isso fica aí a pergunta, né, para reflexão. E outra coisa que eu estava pensando, acho que um período que eu considero, né, que mais se produziu coisas no sentido elevado, né, foi na época da Renascença, né, e também o barroco, tem música barroca, música renascentista, as músicas clássicas, inegavelmente a gente percebe que havia uma inspiração divina. Depois disso, que eu lembro, depois desse período, né, na arte, na pintura, nós tivemos Van Gogh não é mais, depois, Salvador Dalí, e depois a gente não vê mais digamos assim, essa espiritualização nas artes depois disso. Se eu estiver errada, alguém aí depois acrescente aí alguma coisa, mas eu estava pensando, quanta coisa maravilhosa se produziu neste período e agora nós temos coisas bonitas. Agora, pensamento meu, divinas como aquelas, eu considero que não.
E seria, então, assim, uma reflexão, né? Como está o pensamento dos seres humanos? Em que vibração nós estamos, né? Qual a nossa vibração? Ou será que realmente a espiritualidade não está mais assim buscando essa... Não é a gente é que tem que buscar a conexão com a espiritualidade, né? Talvez seja isso. O homem não está mais, a maioria, com algumas exceções, né? Mas nós não temos essas coisas maravilhosas que a gente tinha nessa época. Deixo aí aberto aí para os comentários. Ou para a próxima, né? Por causa da hora, não sei, né? Fica aí Eu a acho que, reflexão. infelizmente, vai ficar uma reflexão que a gente pode continuar na próxima aula. Pesquisar, né? Eu vou dar a palavra para a Laura e aí a gente encerra, tá bom? Uhum. Mas é uma boa reflexão mesmo a gente pensar, né, Sheila? Muito legal, muito legal. Pode ser até lá no grupo, continuar lá no grupo depois, né? Cada um possível. Laurinha? Então, não, porque eu fiquei pensando justamente com o que a Jéssica trouxe, né? Essa diferença que eu sei que ela está falando ali é porque a gente fala na CNV, que é a comunicação não violenta. E aí a gente aborda esses dois pontos, de observar e interpretar. A diferença entre eles, né? Que observar significa muito mais esse desenvolvimento de um comentário, né? Por uma norma normalmente crítica, acerca de algo que a gente está presenciando, ou seja, ali a gente viu e começa, né, a dizer o que é que vem na imagem. E já o interpretar, a gente já vai para o lado da ação, né, desse efeito que estabelece na relação, da percepção de uma mensagem. Né? Aí por isso que normalmente instantaneamente a gente já joga assim, porque está acontecendo isso, aquilo, só que a gente nem para pensar que o que a pessoa está querendo é que você só observe e diga o que vê, e não que você interprete uma figura, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, eu acho que principalmente nas nossas artes, né? Para a gente conseguir não só que a pessoa interprete, mas também observe. Isso é algo muito legal que ela trouxe. E a gente vê o quanto a gente está atrasado, né? Porque a comunicação não violenta vem desde os apóstolos, que alguns já tinham, já utilizavam da comunicação não violenta, e a gente ainda persiste nessa comunicação nossa, né? Gente, infelizmente a gente vai encerrando por aqui. Semana que vem a gente continua. Que papo bacana. Se pudesse, ia ficar aqui eternamente, né? Mas, lembrando só, queria falar algumas coisas aqui antes da gente partir. Dar boas-vindas ao Matheus, né? Obrigado. Bem-vindo, Matheus Xará, beleza? De Itanhaém, lá, né? Não é mais de Itanhaém, não. Não, né, não? Não, gente boa ele, gente boa. Demais, demais. Maravilha, seja bem-vindo, que você possa participar das outras aulas lá, fique atento, tá bom? Não sei se você já está no grupo, né, da Espiritismo na Arte, mas se não tiver, a gente te coloca lá depois, tá bom? Não, no grupo não, estou no... Da Congearte. Aí beleza. Se for possível colocar depois, agradeço. Tá bom, pode Eu deixar. mando para você, Matheus. Obrigado, Okay. Jéssica. Gente, então eu vou fazer a oração para a gente encerrar, tá bom? Agradeço a todo mundo. Hoje a conversa foi bem bacana, né? E lembrando que quem quiser fazer um momento artístico na semana que vem, entre em contato comigo, ou pelo grupo, ou no individual, para a gente ver essa apresentação. E quem quiser também, a gente vai ver lá no grupo, definir quem é que vai nos conduzir, é só conduzir mesmo para a aula da semana que vem. Eu vou colocar uma foto que eu prometi que ia colocar para a gente até se inspirar para fazer a oração, que é a foto que a Tatiana falou com a gente lá, tá bom? Vamos lá, então, fazer a prece para a gente. E assim, Pai, agradecidos estamos por mais este momento, por tantas discussões ricas com almas que estão interligadas através da tecnologia,
buscando estudar o belo e o bom, buscando entender todas as nuances que perpassam pela arte, para que assim possamos cada dia mais, entendidos sobre este conteúdo, trabalhar de forma mais eficaz, buscando sempre a nossa melhora e a melhora do próximo em nosso mundo, em nossas casas espíritas, em nossos lares interior e exterior. Que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, ou a todos aqueles que tiveram que sair por algum motivo antes, e todos que permaneceram neste momento. Esteja e permaneça conosco, Pai, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, YouTube! Não esqueça de deixar o seu like, comentar, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber mais notificações aqui embaixo. Parabéns! E até a Compartilhe com os próxima! amigos próximos. E até o próximo estudo do Espiritismo na Arte, aqui na Casa Espírita Cristã! Tchau!